Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Espero muito que você esteja bem no Senhor. Estou muito contente em saber que você persevera e tem perseverado aqui comigo no nosso estudo de discipulado, um trabalho preparatório para novos membros, batizandos, profissão de fé. Enfim, estamos bem pertinho de concluirmos então o nosso curso, quando você então estará apto, para decidir se continuará conosco ou não. De qualquer maneira, hoje daremos continuidade no nosso estudo, que é baseado no livreto Rede de Discipulado número 1, disponibilizado pela nossa Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje daremos continuidade com o estudo número 12, com o tema Todo discípulo é um mordomo. O texto base para este estudo de hoje, meus irmãos, está em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 1. Aliás, quero convidá-lo, a tomar aí, ter caneta, ter um papel, pegar a sua Bíblia e conferir comigo, Você pode ir dando pausa aí nesse material para que você então acompanhe esse trabalho em conjunto. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. O texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus nos diz: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Meus irmãos, a mordomia é um ensino bíblico de que Deus é o proprietário de tudo que existe no mundo. Ele é o dono de tudo por direito de criação, preservação e redenção. O Salmos 24, no verso 1, nos diz assim que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Cada cristão é um mordomo de Deus, ou seja, cada cristão tem o privilégio e a responsabilidade de administrar os bens que o Senhor Deus lhes dá, com a obrigação, irmãos, de prestar-lhes contas. Leiamos Lucas capítulo 12, verso 42, que nos diz: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? E Mateus capítulo 25, no verso 14, que diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A mordomia bíblica é o reconhecimento da soberania de Deus. A mordomia é uma doutrina bíblica imprescindível, irmãos, para a vida espiritual e prática do discípulo. Aqui nós veremos pelo menos 2 pontos importantes para uma mordomia bíblica. O primeiro ponto é: o que é um mordomo? O segundo ponto: qual a dimensão da mordomia? Esse, portanto, é o assunto que trataremos aqui no nosso estudo de hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie nesse estudo para a glória de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Amém, amém? Capítulo 1. O que é um mordomo? Irmãos, é importante saber de que todo discípulo é um mordomo de Deus. A palavra mordomo significa o administrador doméstico que cuida dos bens e das propriedades do seu patrão. Jesus ele vai nos trazer de maneira preciosa, ele vai ilustrar esse conceito através das parábolas do administrador infiel, conforme Lucas capítulo 16, e dos talentos, em Mateus capítulo 25. Sugiro que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, nós leremos dos versos 1 a 13. O texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus nos diz: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado, como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra eu não posso. Também de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que farei.
Eu sei o que farei para quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Amigo, quanto deves ao meu patrão? Respondeu: 100 cados. Um cado era um tipo de vaso de boca larga, irmãos, uma espécie de jarro de azeite. Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Ei, amigo, tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Um coro era correspondente a 208 litros. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera de maneira discreta, atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, disse Jesus, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, eu quero convidar você também a abrir o texto em Mateus capítulo 25, dos versos 14 a 30. A parábola dos talentos. O texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus nos diz, a partir do verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entrai no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ao final, o que nós aprendemos com esses 2 textos, estas 2 parábolas, aprendemos, irmãos, que cada crente recebe de Deus dons, talentos e bens para administrar e multiplicar. Irmãos, o apóstolo Paulo ele vai aplicar o conceito da mordomia ou despenseiro. Ele vai fazer isso para descrever o papel dos líderes da igreja na pregação do evangelho e no pastoreio da própria igreja local.
É o que nós ouviremos agora em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 17. O texto nos diz: se o faço na livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Tito, capítulo 1, no verso 7, também nós ouviremos que porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Veja que coisa preciosa. A fidelidade é o requisito essencial exigido por Deus de cada mordomo. É o que diz os autores do livreto do qual nós estamos estudando. Ora, além disso, diz 1 Coríntios capítulo 4, no verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O apóstolo Pedro, ele ordena, 1 Pedro capítulo 4, verso 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, neste verso aqui nós aprendemos 3 lições que são muito importantes. Lição número 1. A vida na igreja é vida de serviço aos outros. A igreja é essa comunidade de servos, uma comunidade de servos que estão ali para servir. A palavra servir, que vem do grego diakonuntes, indica que devemos prestar serviço aos outros sem medir esforços. Quer por palavras, quer por ação, nós precisamos sempre estar prontos para servir. O nosso referencial, irmãos, sempre será e é Jesus. Vamos ler Marcos capítulo 10, verso 45? O texto inspirado pelo Espírito Santo nos diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lição número 2. Cada cristão foi capacitado individualmente com dons espirituais para o serviço. Prestem atenção nessa informação, meus irmãos. Cada crente recebeu da parte de Deus, no mínimo, um dom espiritual para o serviço dentro da igreja. Ou seja, não existe crente incapaz ou inútil. Não existe desculpa para um crente não servir. Todos nós estamos sim habilitados para o serviço para a glória de Deus. Terceira lição. Cada crente é um mordomo ou um despenseiro de Deus. O texto em Lucas, no capítulo 12, versos 42 a 48, nós ouviremos o seguinte: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta ao final dessa frase, porque no ministério de suprir uns aos outros, nós, de novo, precisamos ser bons, excelentes ou ruins mordomos. A pergunta que faço é: como é que você tem sido um mordomo? Em qual categoria você está? Você tem sido um ausente mordomo, um bom mordomo ou excelente mordomo? Lembre-se que nas 3 perguntas, as 2 últimas é o que o Senhor espera de nós, sermos bons ou excelentes mordomos.
Nós estamos estudando Todo Discípulo é um Mordomo. Acabamos de estudar o capítulo 1, o que é um mordomo, e agora nós iremos para o capítulo número 2 com o tema ou título Qual a dimensão da mordomia? Gente, a mordomia abrange todas as áreas da vida de um discípulo. Nós estudaremos aqui 5 pontos que são principais. A mordomia do corpo. O nosso corpo é um presente que Deus nos dá. Ele é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, nos diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Sabe, irmãos, por isso nós precisamos cuidar dele, cuidar do templo. Precisamos mantê-lo limpo e em perfeito funcionamento. Zelar pelo bem do nosso corpo é um ato de mordomia, gente. Nós precisamos dedicar ao Senhor Deus o nosso corpo em ato de consagração. É o que diz Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda que alguém diga que não precisa andar ou que posso andar da maneira que eu quiser, nós devemos sim, irmãos, glorificar a Deus com o nosso corpo. O texto de 1 Coríntios capítulo 6, no verso 20, ainda diz assim: Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A mordomia do tempo. A nossa vida pertence a Deus. E o que é a vida, senão o tempo que passamos aqui na terra? Por isso, diz Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, ou seja, sem sabedoria, ignorantes, estúpidos, sem conhecimento, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. O tempo aqui, irmãos, é o período de vida de alguém como cristão. A nossa vida é curta e passa rapidamente. O Salmos 84, versos 46 e 47 diz assim: Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo, Senhor? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Tiago, capítulo 4, versos 14 e 17, também nos diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus irmãos, nós devemos usar os nossos dias para cumprir o propósito do Senhor Deus. Sim, os propósitos que Ele estabeleceu para cada um de nós. Precisamos lembrar-nos de que há 4 coisas que não se recuperam mais: a pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. Irmãos, nós precisamos aprender a contar os nossos dias. A maior prova do bom uso do tempo é a guarda do dia do Senhor. Meus irmãos, não temos o direito de usar o que não é nosso. E o dia de domingo, gente, é dia do Senhor. Trata-se de um princípio espiritual da lei que continua em vigor também na nova aliança. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, nos diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 31, verso 15 ainda diz: 6 dias se trabalhará,
Porém, o sétimo dia é o sábado repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Irmãos, esse é um assunto importante do qual nós precisamos entender. É que no Novo Testamento, a partir de Cristo, o dia do Senhor, o dia da guarda do Senhor, passou-se do sábado para o domingo. Os discípulos de Jesus e a igreja primitiva, eles praticaram e ensinaram a guarda do dia do Senhor, o domingo, conforme os textos, alguns dos textos que nós vamos ler agora. Por exemplo, João capítulo 20, versos 19 a 26, o texto diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, veja, 8 dias, dia do Senhor, no próximo domingo, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Eu quero ler ainda, irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, no verso 2, o texto nos diz assim: No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ainda Apocalipse capítulo 1, verso 10, o texto diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. A mordomia da influência. Todo discípulo tem o seu poder de influenciar outros. Jesus afirma que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. É o texto que nós vamos ler agora em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. O texto nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gente, nós somos assim mesmo, nós somos diferentes, irmãos, para podermos influenciar positivamente a sociedade. O apóstolo Paulo diz: Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Está escrito em Romanos capítulo 14, no verso 7. E é isso, irmãos. Nós vivemos sim para influenciar outros lares. Nós precisamos influenciar o trabalho, a escola, precisamos influenciar na própria igreja e também em qualquer outro lugar que nós estivermos. Somos responsáveis diante de Deus pela boa ou má influência que exercemos sobre os outros. A mordomia dos bens materiais. Deus é o dono do mundo e tudo o que nele existe. Não somos donos de nada. Ainda que passemos a escritura para qualquer pessoa, irmãos, todo o patrimônio material que conseguirmos amealhar nesta vida não é nosso, queridos, mas sim é do Senhor Deus. A prova disso é que quando nós morremos, nós não levamos absolutamente nada.
Somos simples mordomos de bens que o Senhor Deus nos dá para vivermos e para abençoarmos a vida de outros. Vamos ler Jó, verso 19 do capítulo 34. O texto nos diz: quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. Jeremias capítulo 27, no verso 5 também diz: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. E fiz isso com grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. O discípulo de Jesus ele deve exercer a mordomia dos bens materiais com sabedoria e fidelidade. Eis aqui, meus irmãos, alguns princípios bíblicos para estudarmos. Por exemplo, o princípio número 1. O discípulo deve ganhar dinheiro, mas não deve amá-lo. O amor ao dinheiro é idolatria e a raiz de todos os males. Princípio 2. O discípulo deve usar o dinheiro nesta vida com a finalidade de ajuntar tesouros nos céus. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. O dinheiro não pode subir aos céus, mas pode realizar coisas celestiais aqui na terra. Princípio número 3. O discípulo deve ser um dizimista fiel e um ofertante generoso. O dízimo, irmãos, foi praticado pelos patriarcas, foi ordenado por Deus na lei, foi praticado pelo povo de Deus no Antigo Testamento, foi referendado por Cristo e pelo Novo Testamento. Vejam isso, queridos. Ser dizimista voluntário e ofertante generoso é um privilégio que o Senhor Deus nos concede como um meio de nos abençoar. E vejam, irmãos, não é o Senhor Deus que precisa do nosso dízimo, mas nós é que precisamos dizimar. Em nossa conclusão, concluímos o ponto final da doutrina da mordomia, é que todo mordomo prestará contas ao Senhor Deus de tudo aquilo que lhe foi confiado. Precisamos ter esse senso de responsabilidade e de dependência do Senhor Deus, irmãos. Terminamos aqui mais uma lição. Aguardo você na nossa próxima aula. Deus te abençoe e até lá.